Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, iniciando a 13ª rodada no Cartola FC. Não fomos tão bem na 12ª ali, nossa pior pontuação do ano, mas faz parte do jogo. E aí vamos lá fazer nossas análises e a escalação já para essa 13ª rodada, que começa hoje, sábado, às 18h30. Tem 3 confrontos ali, então vamos ter escalações de 6 times já confirmados, para não ter erro na hora de escalar ali, de repente, alguma peça e não ficar em dúvida, beleza? Então vamos ao cenário aí da nossa última rodada, tá? Essa aqui é a conta do canal, que a gente escala o time do canal. Fizemos 57 pontos, temos um total de 894. E esse aqui é o nosso gráfico, tá? Vínhamos em uma boa crescente ali. Temos uma média de cerca de 70 e poucos pontos por rodada, o que não é ruim, mas também não é excelente. E o nosso time competitivo ali, que os nossos assinantes têm acesso, está com 906 pontos. Um pouco melhor ali, né? eh, em questão de desempenho. Então, essa rodada aí vamos nos diferenciar para vir em busca da mitada perfeita, beleza? Então, para quem não conhece a nossa plataforma aqui, Fut Analytics, esse aqui é o nosso material, acesse lá em futanalytics.com.br. E aqui temos então o nosso plano de assinatura para quem quer receber tudo por e-mail, mastigadinho ali, um material muito bom. Temos análise dos jogos aqui, eu vou mostrar para vocês o material que vem. Esse aqui já é um pequeno spoiler aí, uma degustação da 13ª rodada, tá? Temos análise dos jogos, probabilidade de favoritismo, goleada, SG, XG, uma descrição do time, como é que ele vem para o confronto, se ele é favorito ou não, data e hora e local, né, de jogo. Lembrando que o Botafogo vai jogar em Brasília, né? Não joga no Rio. E aí também aqui os outros confrontos. Então temos todos os confrontos aqui com análise dos jogos, como eu já falei, todos os 10 jogos. E aqui já temos tudo mastigadinho, o quanto que cada equipe cede, tá? Por posição. Top 10 equipes que cedem por goleiro, laterais, zagueiros, meias, atacantes e assim por diante. E no final aqui do material, né, temos a escalação recomendada Fut Analytics. Aí temos o valor do time aqui, recomendado. Aí os jogadores, né? E uma justificativa de por que cada um dos jogadores vir a serem escalados, tá? Lembrando que isso aqui a gente faz cruzamento de dados, desempenho e pontuações dos jogadores, pontos cedidos pelos adversários, e a gente tem uma inteligência artificial que indica para nós quais são esses jogadores aqui desse elenco recomendado, tá? Então, várias peças bacanas aí para postar. O capitão também aqui, Viveiros, pode ver que a nossa IA tá indo na tendência aí também do povo. Então é bem legal, pessoal. Quem quiser assinar lá, convido a conhecer a plataforma e também assinar o nosso plano ali mensal ou anual, beleza? Vamos lá então para o nosso time, tá? Esse foi o nosso time da última rodada ali. Infelizmente, Red Bull acabou indo muito mal, o Murilo, enfim, expulso. Então complicou bastante o desempenho do nosso time, que de certa forma não foi tão mal assim, mas precisamos recuperar, beleza? Então vamos fazer a escalação aqui. Começando pro gol, eu vou apostar num cara que me traz muita segurança para essa rodada e é um dos prováveis SG, tá? E aqui o Hugo Souza tá como vai cumprir suspensão provavelmente. Então podemos fazer o hack do goleiro com qualquer um dos nossos goleiros aqui nessa rodada, o que é excelente, tá? E vamos de Fábio aqui, buscando esse SG do Fluminense. E também já vou adiantando que vamos ir com Gêmeos, tá? Para mim é o zagueiro unânime essa rodada. Precisa de muito pouco para valorizar, 1,82. E ele tem muita probabilidade de sair com um saldo de gols positivo nessa rodada. Beleza? Vindo para nossa plataforma, então, vamos analisar alguns dados, tá? Aqui, projeção de ir bem, temos todos esses jogadores aqui com melhor projeção do Viveiros aí, e já vamos falar melhor sobre.
Mas o que eu quero ver, deixa eu atualizar aqui, é qual é a equipe que mais cede como visitante no campeonato, tá? Então, é a Chape, tá? 91 pontos no geral. Ou seja, cada rodada Chapecoense como visitante cede 91 pontos. Isso é uma informação muito útil para a gente escalar nosso técnico, tá? Então, com certeza nessa rodada, para mim o favorito e com certeza é Zubeldia, beleza? Vamos analisar agora laterais, tá? Então, de laterais, vamos ver os times que mais cedem como visitante. Temos a Chape, Flamengo cede muito, provavelmente cede muito desarmes para laterais. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Vitória, São Paulo, Remo e Mirassol, pessoal. E quem mais conquista pontuações de laterais como visitante? O Vitória, né, que vem cercando muito SG. O São Paulo, aqui, muito interessante. São Paulo é o segundo time que mais conquista pontos em casa com laterais. Botafogo aí, lembrando que Vitinho e Alex Telles deram assistência na última rodada contra a Chape. Foram muito bem ali, mesmo sem o SG. Cruzeiro também em casa é interessante, tem Kaique Bruno, né? E os demais times aqui. Então, visto essas análises, o que que eu posso deduzir, tá? Ou vamos com o Arana contra a Chape, o que é uma ótima opção. E também podemos ir com um lateral do São Paulo aqui. Eu diria que Lucas Ramon é excelente. Eu não estou muito confiante em Luciano Juba nessa rodada. E outra possibilidade aqui é o Esquivel, tá? Já que o Vitória ele cede uma boa pontuação para laterais. Eu acredito que o Esquivel seja uma ótima aposta. Que o Atlético ele conquista como mandante cerca de 13 pontos e 58. Mas como já estamos dobrando a nossa zaga do Fluminense, vamos vir aqui com dois laterais, que é o Esquivel e o Lucas Ramon, tá? Vamos pular. Eu não vou de Luciano Juma nessa rodada, eu confio mais no SG do Atlético, do São Paulo e do Fluminense. Até porque o Bahia perdeu de 3-1 para o Remo em casa, né, pela Copa do Brasil, e isso não me passa muita confiança. E nossa, claro, não seria, eu não digo que seria loucura triplicar aqui o Fluminense com o técnico e vir com o Arana, tá? E no lugar de um desses laterais. Também é uma excelente opção. E outra possibilidade aqui, vamos ir com um zagueiro, Arthur Dias, tá? Do Atlético Paranaense. Se a gente for analisar aqui zagueiro, os times que mais cedem para zagueiro como visitante, temos o Galo, que joga em casa, a Chape, né? Já estamos indo com o Gêmeos, então. O Remo joga em casa. E o outro time aqui que mais cede, que seria o segundo que mais cede como visitante nessa rodada, é o Vitória, tá? Então, o Arthur Dias tem muito potencial ali. Vamos cercar esse SG ali, duplicando a zaga do Atlético com Arthur Dias e Esquivel, tá? E esse aqui seria então a nossa zaga, nossos zagueiros, Fábio com o hack do goleiro e o Zubeldia também cercando esse SG do Fluminense que pode vir a calhar muito bem. Beleza? Vamos para o meio de campo. Então, não temos tantos meias unânimes nessa rodada como na última, mas eu diria que temos ótimas opções, tá? Começando pelo Arrascaeta, né? Sempre é uma lenda ali, vai jogar contra um Galo. Mas eu vejo um confronto mais equilibrado dessa vez. É um jogo grande, então o Galo costuma crescer. Apesar das últimas falhas ali, o Galo vai estar jogando em casa, vai ter que estar no nível de concentração elevadíssimo. E eu prefiro apostar em outras opções, certo, pessoal? Se formos olhar aqui meias, os times que mais cedem para meias aqui temos Santos, Chape,
Grêmio, Vitória jogando fora de casa. Bahia, Vasco, Mirassol, Botafogo, Coxa. O que eu poderia dizer para vocês? O Santos vai com o time praticamente reserva enfrentar o Bahia, né? Então, é uma aposta muito boa para essa rodada, é diferenciado e eu vejo o Jean Lucas, né, como um desses jogadores. Segundo lugar, Savarino, né, contra a Chape aqui, cede muito. Savarino, que é um meia no Cartola, mas ele é basicamente um ponta atacante. Grêmio vai jogar em casa, então aqui a gente ignora. Vitória contra o Atlético, só que não temos uma peça confirmada no meio do campo do Atlético, então isso gera um pouquinho de dúvida. Aí o Bahia joga em casa, o Vasco pega o Corinthians, então talvez seja uma ótima oportunidade para o Garro. Mirassol, São Paulo aí, se tivermos alguns meias. E aí Coxa e Fluminense. E aí conquistados como os mandantes, tá? Quem são os times que mais conquistam pontos como mandante para meias? Palmeiras, Flamengo, né, que são os líderes aí do. Não, o Flamengo ainda não é líder, mas aqui o Palmeiras disparado na frente é o time que mais conquista ponto com meias. Cruzeiro não joga em casa, Santos não joga em casa. O Remo, olha que curioso, né? O Remo aparecendo aí. Vitor Bueno acho que não tá confirmado ainda, mas aqui temos o Bahia, ó, como seria dos times que jogam em casa nessa rodada, ele seria o segundo time depois do Remo que mais conquista ponto com meias. Então isso é bem legal. E aqui também, ó, temos o Botafogo também conquista muito ponto com meias, 20 pontos ali de média por rodada. Isso me faz ver que temos potencial com vários jogadores ali no meio, tá? Ah, aqui, ó, observando aqui como visitante, o Palmeiras conquista também uma excelente pontuação com meias, tá? E aí vamos à nossa escalação dos meias, partindo dessas análises. O Arrascaeta, como eu falei, não vejo como unânime. Danilo, para mim, é uma ótima opção. Arias, Jean Lucas, Savarino. O Savarino é unanimidade, né? Todo mundo já sabe, então vamos botar ele no time. E aí, agora partindo de alguns princípios, tá? O Danilo precisa de 9 pontos para valorizar em casa. O Arias vem desvalorizado ali, não pontuou muito bem. E o Bragantino, como vocês viram aqui, é um time que cede muito pouco para meio campo, tá? Tanto é que ele nem aparece na lista dos 10 primeiros. Ele tá lá para baixo, ó. Então, assim, eu vejo um confronto bem difícil entre Bragantino e Palmeiras. Eu acho que não vai ser fácil, mesmo que o Bragantino tenha sofrido 2 gols ali do Remo. Eu acho que vai ser um jogo bem parelho, tá? Então eu vou optar por algumas peças aqui diferenciadas nessa rodada. Eu apostaria com o Danilo aqui, jogando contra o Internacional. O Inter que vem sem mercado ali, perdeu para o Mirassol na última rodada. O Botafogo tem melhorado seu futebol, fez 4 gols na Chape fora de casa. Não é muito parâmetro, mas é um time que tem potencial, então Danilo, para mim, é uma ótima opção. E aí, devido a esse time do Santos estar vindo com, digamos assim, um time reserva, sem Neymar, a minha outra aposta seria Jean Lucas, tá? Ele finaliza muito ali de fora da área, ele tem assistência, tem gol já no campeonato. Então, nosso trio de meio campo é bem alternativo, tá? Vamos tentar tirar alguns pontos aí dos primeiros colocados das ligas, usando essa alternativa. O Arias é uma ótima opção, tá? Mas eu vou deixar ele de lado nessa rodada. E aí vamos para o nosso trio de ataque, conforme as nossas projeções aqui da plataforma. Vamos filtrar aqui, ordenar por projeção de ir bem. Temos Viveiros, então, né, do Atlético contra o Vitória em casa. É unânime a escalação dele. Tem 4 gols, 37 faltas sofridas, sofre muitas faltas, finaliza muito, né? Uma assistência, sofreu 2 pênaltis e tem um desarme. Portanto, para mim é um jogador unânime nessa rodada, tá? O nosso Viveiros.
e precisa de pouquinho para valorizar, 3,23. Outro jogador aí que vai vir muito bem em decorrência da Chape ceder muitos pontos. Opa, a Chapecoense cede 21 pontos para atacante como visitante. E o cara que tem uma média básica muito boa, eh, finaliza muito, desarma. Vamos ver os dados dele aqui, né? Que é o Canóbio. Cadê ele? Aqui. Olha só a média dele de pontos, né? Mandante até não tanto, visitante excelente e tem uma ótima projeção de ir bem. Ele tem 3 gols já, 14 desarmes. Ele é um cara que desarma, sofre falta, finaliza, tem uma assistência. E é um cara que, além de média básica, ele certamente pode ter participação em gols ali. Então, Canóbio para mim também é unânime nessa rodada. E aí, outro jogador que eu aposto no ataque, tá? O pessoal vai fugir dele, mas tem um ótimo potencial. O Mirassol que não vem bem no campeonato seria o Caleri, pessoal. Caleri que vem, mesmo na última rodada, não marcando no gol, ele fez 7 pontos, média básica. Então, para mim, é unânime a escolha dele. E aí, reservas de luxo, tá? Como atacante. Temos muitas opções, tá? Mas eu vejo dois caras assim fundamentais para essa rodada, que seria o Arthur, também vem jogando muito bem, produzindo muita média básica, se vocês forem ver. Ele que tem 10 finalizações aqui, tem uma assistência, é um cara que não comete tantas faltas. E se a gente vê as análises aqui do que ele produziu, ele tem muito desarme, tem 7 desarmes em 4 partidas, ou seja, quase 2 desarmes por jogo, pelo São Paulo, né? Ele tem um gol, 6 finalizações defendidas, uma assistência, 9 faltas sofridas, tem finalizações para fora e também tem um pênalti sofrido. É um cara que produz média básica e se ele participar de gol ali, é uma ótima para essa rodada, pessoal. Então, além do Arthur, que seria esse cara aqui, eu vejo também o Amuso do Grêmio, tá? Eu não apostaria no Carlos Vinícius nessa rodada. Para mim, o confronto contra o Coxa em casa é bem difícil para o Grêmio. O Coxa se defende muito bem como visitante. Tanto é que é um dos melhores visitantes do campeonato. E aí, o Amuso é um cara que finaliza demais, tá? 15 pontos. Ele também costuma fazer média básica. E quando tem participação em gol, é excelente. Então fica aí para mim no radar esses dois caras como reserva de luxo. Aqui vamos pelo Arthur, tá? Para mim o confronto ali é mais aberto, São Paulo e Mirassol. Então acho que vai ter gols ali para ambos os lados, talvez. Espero que o Lucas Ramon mantenha esse jeito, mas faça uma média básica excelente. E aí laterais, o Wendel aqui tá como provavelmente não vai jogar o Enzo Dias, tá? Mas na reserva eu botaria o Giai pela média básica. Zagueiro aqui vamos de Freitas. Não é uma excelente opção, não é um jogador que produz média básica, mas como reserva, ok. E no meio-campo temos aí muitas opções boas, né? Até não falei dele, mas o Christian é um ótimo nome para essa rodada, para quem quiser botar ele no time como titular. Até um reserva de luxo, dá para apostar. Edenilson, para quem acredita ali na lei do ex, só que ele precisa de muitos pontos para valorizar. Everton Ribeiro é uma alternativa e o Hércules também é uma opção muito forte aqui do Fluminense contra a Chape, tá? Mas eu vou botar o Christian aqui na reserva, porque vocês também podem botarem ele como um reserva de luxo ali, beleza? Então esse aqui é o nosso time do canal, confirmado. E é isso aí, pessoal. Vamos em busca da mitada perfeita, recuperar o mau desempenho da última rodada e tentar recuperar essa pontuação aí. Esse é o nosso time. Arthur de aposta de luxo ali para ser um diferencial, tá? E vamos para cima. Feito, pessoal, uma ótima rodada para vocês e um bom final de semana. Um abraço. Deixe o like, siga o meu canal e um abraço.